início do século XIX, a amizade entre Portugal e Inglaterra já tinha 500 anos, a mais duradoura aliança entre dois países. Parceiros no comércio navegavam juntos contra os piratas e os inimigos. Aqui na cidade de Portsmouth, no sul da Inglaterra, chegou uma princesa portuguesa que se casou com um rei inglês. E daqui mesmo saíram navios com homens e notícias que guiaram os rumos de Portugal e do Brasil. A necessidade de manter constantemente uma série de alianças políticas para garantir o poder da monarquia e as pressões econômicas do Império Britânico sobre Portugal levaram a acordos que davam muito mais vantagens para a Inglaterra. Em 1703, pelo Tratado de Methuen dos Panos e Vinhos, a Inglaterra passou a exportar lãs e tecidos manufaturados para Portugal. Em troca, os portugueses mandavam para lá o vinho do Porto. As primeiras feitorias inglesas se instalaram nessa região e o vinho passou a ter denominações em inglês. Well, the idea of the treaty, of course, was to re-establish a commercial balance, to ensure that Portugal had something to export to England in exchange for the manufactures which it was importing. Let's also remember that in the late 17th, early 18th century, Portugal was still benefiting from the diamond and gold boom in Brazil. So again, for England, Portugal seemed to be a very strong commercial partner at this period, not simply because of the market in Portugal, but of course because of the Asia connections, but especially the wealth that was flowing from Brazil to Portugal and financing enormous numbers of imports into Portugal, into the Portuguese world. But for Portugal, the wine trade was a step in rebalancing trade. Depois da instalação das feitorias inglesas, que exportavam os vinhos do Porto para o Império Britânico e também para outros países, o Marquês de Pombal saiu em defesa do vinho e das terras lusitanas. Mandou cercar as encostas do Rio Douro com estes marcos de pedra. Nasceu assim a primeira região demarcada de vinhos do mundo, como também a Real Companhia do Douro e do Porto, que pertencia ao rei e ao próprio Marquês. A Companhia Vinícola existe até hoje e conserva o nome de Real. De sua velha adega foram confiscados pelos invasores franceses centenas de barris de vinho do Porto, que era considerado um revigorante físico na época, para o próprio Napoleão e seus soldados levarem nas batalhas. Para o Brasil, a consequência do Tratado dos Panos e Vinhos foi um retorno ao passado. A colônia, que possuía uma pequena indústria de tecelagem, teve as máquinas destruídas por ordem da coroa portuguesa. Em terras brasileiras, só se podia fabricar o algodão mais grosseiro, que vestia os escravos. Portugal não perdeu tanto. Mesmo com o Tratado de Methuen, conseguiu ter uma balança comercial com superávit em relação à Inglaterra, que era grande consumidora de vinhos e não comercializava com a França. A balança se inverte. E os ingleses, que sempre se acostumaram a ver as moedas vindo de Portugal para a Inglaterra, agora com espanto diziam: isto é uma espécie de fenômeno, porque as moedas começaram a voltar. Então, uma coisa incrível em Portugal, moedas cunhadas com efígie de reis portugueses e que saíam de Portugal e foram para a Inglaterra, elas começaram, como aves de arribação, a voltar para Portugal. Uma nova joia brasileira ajudava Portugal a encher as arcas dos palácios com moedas de ouro. O algodão, produzido principalmente no Nordeste, abastecia as máquinas expostas hoje no Museu da Ciência e da Indústria em Londres.
These machines, they were patented by Richard Arkwright in 1769, and Arkwright's quite a canny businessman, and what he says is that you can only use these machines if you can have, at least the ability to make 1,000 threads at once, and so immediately there's a stimulus to mass produce, to produce in large quantities, and that stimulus is very important to the cotton industry, which is one of the most important textiles industries. O acesso direto a esta preciosa matéria-prima brasileira era fundamental para os ingleses. A transferência da corte portuguesa e a abertura dos portos no Brasil deram o impulso que a Revolução Industrial aqui na Inglaterra precisava na hora certa, quando novas máquinas aceleravam o processo industrial. Além do mais, foi um duro golpe nas fábricas de tecido francesas, que por alguns anos não puderam importar o algodão brasileiro. Napoleão dizia o seguinte: nós vamos travar a batalha em dois campos. Ele se dirige a um industrial francês que se chama Oberkampf e diz: olha, travamos uma batalha no campo militar e no campo industrial. No campo militar sou eu e no campo industrial é você. E aí, Napoleão finaliza dizendo: a melhor batalha é a sua. Ou seja, a batalha em que se venceria através da constituição de um parque industrial. Mas o que é fundamental para que isso aconteça? O que é fundamental são matérias-primas. A França não tem algodão. A França tinha lã, linho, seda, que eram atividades resultantes da própria atividade agrícola na França, etc. Mas não tinha algodão. Isto também é uma das questões fundamentais, porque de onde conseguir esse algodão? Só havia um canal possível através do qual o algodão poderia fluir para a França, que era através de Portugal, e este algodão era brasileiro. Para garantir esta guerra no campo da economia, a Inglaterra convocou a maior companhia do mundo naquela época. A empresa responsável pela construção e manutenção de 800 navios. No início do século XIX, a Royal Navy tinha as maiores máquinas de guerra do planeta cortando os oceanos. E o poder de fogo delas sempre esteve a serviço da expansão do comércio britânico. A Inglaterra espera que cada um cumpra o seu dever, gritava o almirante Nelson a bordo do navio Victory, em 21 de outubro de 1805. O navio que liderava a frota britânica está totalmente preservado, como era no dia do encontro, com a esquadra formada por inimigos franceses e espanhóis juntos em Trafalgar, na costa da Espanha. 820 marinheiros estavam no Victory, entre eles aliados de outros países. We know from the records, the accounts of the people who were on board ship, that actually you had, I think, 64 Portuguese people fighting on the British side at the Battle of Trafalgar. We know actually on board Victory there was one Portuguese man and also one Brazilian man. Nesta cabine, o almirante Nelson, comandante de toda a frota britânica e outros oficiais, planejaram o esquema da Batalha de Trafalgar. O Victory liderava a esquadra inglesa. 27 navios divididos em duas colunas quebraram a linha inimiga, formada por 33 navios franceses e espanhóis. Enquanto avançavam no início do confronto, os canhões ingleses não podiam atirar. 1 hora após o começo da batalha, um atirador de elite, no alto do mastro de um navio francês, disparou o tiro que acertou o ombro do almirante Nelson. A batalha continuou por mais 4 horas. Com a falta de ventos e a confusão na fumaça, os ingleses levaram vantagem depois de conseguir disparar os canhões com maior rapidez do que os adversários. O plano produziu a vitória prevista pelo comandante e também a sua morte.
Com os recursos disponíveis, alguns aparelhos e remédios que cabiam numa maleta como esta, o cirurgião do navio Vitória tentou salvar Horácio Nelson. Ele morreu sabendo que tinha cumprido o seu dever. O almirante recebeu muitas homenagens. É o herói da estátua, no alto da Praça Trafalgar, em Londres. Acabou com a estratégia da França para invadir a Grã-Bretanha. Desenhos divulgados na época mostravam balsas gigantes que poderiam transportar milhares de soldados franceses pelo Canal da Mancha até a ilha. Planos que naufragaram na Batalha de Trafalgar. Com seus navios destruídos, Napoleão desistiu de confrontos no mar. A Batalha de Trafalgar é decisiva, porque essa é uma batalha que decide quem serão os senhores dos mares. A partir daí, os senhores são os ingleses. Isso equivale a dizer que, para os franceses, só há uma alternativa, que é aquela famosa frase de Napoleão: eu quero conquistar o mar pelo poderio da terra. Como é que se conquista o mar pelo poderio da terra? Bloqueando o continente europeu para as mercadorias inglesas. Com isso, haveria uma primeira consequência, que era provocar uma crise econômica na Inglaterra de proporções sociais talvez incomensuráveis para a época. Após o bloqueio continental decretado por Napoleão em Berlim em novembro de 1806, a Inglaterra intensifica a pressão sobre Portugal. É a rainha dos mares que pode proteger a corte e o regente até o novo mundo, o novo mercado consumidor. Also, there were promises that if the British gave protection to the Portuguese, in return the Portuguese would open the ports for British shipping, which was a crucial prerequisite for the British, because since the blockade, the continental blockade imposed by Napoleon the year before, the commercial situation in Britain had deteriorated, and there were problems in the manufacture sector, there were strikes, there were many people unemployed, and Britain was desperate for some outlet to its manufacturing base. Ora, Portugal pretendeu manter uma posição de neutralidade. O que acontece é que a neutralidade tornou-se impossível, porque havia a ameaça de ocupação de Portugal por Napoleão. Ora, os ingleses desenvolveram uma operação em setembro de 1807, 2 meses e meio antes da fuga da corte portuguesa para o Brasil. Os ingleses atacaram um país neutro, a Dinamarca. Foi um grande escândalo, mesmo em Inglaterra. E atacaram a Dinamarca para intimidar a família real portuguesa e para mostrar que, se a família real não fugisse para o Brasil, sofreria a mesma operação. Isto é, eles bombardearam Copenhaga, sequestraram e confiscaram os navios da Armada dinamarquesa e trouxeram-nos para a Inglaterra. Esta operação foi em setembro de 1807. Numa convenção secreta aqui em Londres, em 22 de outubro de 1807, ficou acertado que Portugal declararia guerra contra a Inglaterra. Foi uma declaração para francês ver, uma tentativa de adiar o avanço das tropas de Napoleão na Península Ibérica. O principal objetivo era impedir que os navios e as colônias portuguesas caíssem nas mãos dos franceses. E se Dom João não cumprisse o que estava prometido, ou seja, a transferência da corte portuguesa para o Brasil, um plano inglês já estava pronto. I think as they had done very recently before these events in Copenhagen, they destroyed the port of Copenhagen. It was in a very similar, analogous situation to Portugal, a small country with a neutral port facing a French invasion. So they would have destroyed the port, and I think, and I read in some of the archives here in London, not about this period, but about 2 years before this period, the British were thinking of mounting an invasion on Rio de Janeiro. So there are in the archives some suggestion that they would have forcibly tried to open the Brazilian market, as they had tried to open the Spanish-American market with invasions on Buenos Aires.
O plano estava pronto desde 1805. 10 mil soldados ingleses viriam em várias embarcações direto para o Rio de Janeiro. Outra esquadra levaria a corte portuguesa para o mesmo destino. No Rio de Janeiro era esperado um desembarque sem hostilidades. O documento do Ministério das Relações Exteriores da Inglaterra não devia ser divulgado. Mas o ministro George Canning mandava últimos avisos nas cartas. Nossa frota está pronta agora, como já estava no ano passado, para escoltar a corte portuguesa na sábia decisão de ir para o Brasil. Outro fator para que Dom João tomasse a decisão de reforçar as alianças com o Império Britânico, aceitar o apoio dos ingleses e partir para o Brasil foi o acordo que Napoleão costurou no castelo de Fontainebleau com o embaixador da Espanha, um negócio que beneficiaria os dois. No dia 27 de outubro de 1807, aqui nesta sala, Napoleão e o embaixador espanhol Manuel de Godoy assinaram um acordo secreto. Pelo Tratado de Fontainebleau, Portugal seria dividido em 3 partes. Napoleão queria se vingar do país que insistia em comercializar com a Inglaterra a despeito do bloqueio continental decretado por ele. Assim que assinou o tratado, Bonaparte comemorou: vamos varrer os Bragança do trono. On avait tendance à penser en France que le Portugal était une colonie anglaise, je le dis entre guillemets, ce qui, sur le plan économique d'ailleurs, pourrait éventuellement, peut-être pas être démontré, mais on pourrait le penser. Donc Napoléon a toujours utilisé le Portugal comme un prétexte à sa guerre avec l'Angleterre et puis comme un prétexte à ses relations avec l'Espagne. Donc le Portugal est très imbriqué dans la géopolitique napoléonienne par beaucoup de côtés. Do norte de Portugal até a cidade do Porto, as terras seriam dadas ao rei da Etrúria e passariam a se chamar Lusitânia. Em troca, a Etrúria, hoje parte da Itália, seria entregue ao imperador Napoleão, com título de soberano e proprietário. O Algarves e o Alentejo formariam a fatia do embaixador espanhol Manuel de Godoy, que ganharia o título de soberano daquelas terras. Lisboa e todo o centro de Portugal seriam de Napoleão. As colônias portuguesas, o que inclui o Brasil, seriam divididas entre Espanha e França. Para a família Bragança, não havia escolha. Era enfrentar a prisão ou a morte ou cruzar o oceano. Uma parte deste tratado foi parar num jornal francês. Era o argumento que faltava para o hábil diplomata inglês, o Visconde de Strangford, convencer Dom João a ir para o Brasil. He used veiled threats and insults against Dom João when he went to see him at the very last moment, trying to convince him to flee. But in the end, I think the coup for the British diplomats was to get a copy of Le Moniteur, which was a French newspaper, which had the news that Napoleon had already decided to depose the Portuguese throne. And at that point, at the very last minute, it left Dom João with no option. To survive, he had to leave, and he made the decision at the very last minute. Napoleão fez declarações que foram reportadas por esse jornal e ele não imaginava que esse jornal chegaria nas mãos de Dom João antes das tropas que ele tinha mandado para Portugal para tomar o país. Mas os monarquistas franceses enviaram o jornal para Londres e o ministro português em Londres mandou para Portugal, através de 2 navios de guerra ingleses, chegou nas mãos de Lord Strangford e Sidney Smith. Sidney Smith imediatamente mandou uma pequena embarcação de guerra para o Tejo, né, com uma bandeira branca, e dali foi entregue o diário oficial Le Moniteur ao príncipe regente. E realmente foi a gota d'água, porque ali Napoleão dizia claramente o que ia acontecer com a família real de Portugal.
A esquadra inglesa partiu de Plymouth, na Cornualha, no início de novembro de 1807. Os navios se posicionaram em linha de combate na costa de Portugal, bloqueando a foz do Rio Tejo. O almirante Sidney Smith era o comandante que poderia dar uma entre duas ordens: escoltar a corte para o Brasil ou atacar Portugal. E desde a longa data que a coroa estava preparada para a eventualidade de ter que partir, mantendo-se fiel àquilo que era a sua aliança estratégica, que era a aliança com a Inglaterra, e que eu creio que foi a opção, sem dúvida nenhuma, mais correta na altura. O governo francês exigia a ruptura de Portugal com a Inglaterra, mas, obviamente, Portugal não poderia romper com a Inglaterra porque simplesmente havia o dado político de que a Inglaterra controlava os mares. Ora, Portugal vivia basicamente da sua estrutura colonial, no Brasil, na África e na Ásia. Então não fazia o menor sentido atender a exigência de Napoleão e romper com a Inglaterra.